O sistema digital, ele é mais simples de se trabalhar, muito mais fácil. Muito mais fácil mesmo. A gente vai começar a falar um pouquinho como é que é o processo de formação da imagem na radiologia computadorizada, que é o CR. A radiologia computadorizada, ela é um meio termo, vamos dizer assim, entre a radiologia convencional e a digital, totalmente digital, tá? Então, o que tem na radiologia, você vai ver que é uma quantidade muito menor de componentes, né? Quais são os componentes que a gente usa na radiologia computadorizada, tá? Então, basicamente, a gente vai usar placas de fósforo fotoestimuláveis, né? Que são esse aqui, eu tenho um modelinho. Existem vários fabricantes dessas placas, tá, gente? Vários. Então, de acordo com o tipo de CR que a empresa compra, de acordo com o tipo de kit lá que ela compra, né, para transformar o seu serviço radiológico em um sistema computadorizado, ela vai comprar as placas de acordo com o fabricante, tá? Então, tem o fabricante, cada fabricante tem um tipo de CR, né? Então, você geralmente usa a placa de acordo com o fabricante do CR que o serviço adquiriu, né? Você tem um leitor, né, que é um conversor analógico para digital, ele vai converter a imagem analógica para uma imagem digital. Você tem que ter uma workstation, né, essa workstation, né, é usada para você visualizar também, né, a imagem que você produziu, né, você pode usar essa workstation para dar os laudos ali também, e você também pode imprimir essa imagem numa película, entendeu? Então, você pode, né, basicamente, obter uma imagem física, né, uma película física dessa imagem, fazendo uma impressão também, se quiser. Mas, geralmente, a maioria dos serviços, eles não imprimem a imagem, né? Hoje em dia, eles costumam gravar em CD. Grava em CD, que é mais barato do que a película, né? Mais barato do que estar comprando né, todos os insumos para impressora, os filmes, né, todo o material de insumo é muito mais caro, então, geralmente, se usa essas imagens gravadas num CD ou num DVD, tá? Que você pode gravar e depois a pessoa abre, o médico da pessoa vai abrir no computador dela para poder olhar a imagem. E, geralmente, né, tudo isso vai com laudo também do médico radiologista. Então, aqui eu coloquei alguns modelinhos, né, de vários fabricantes. Então, observe que tem de vários fabricantes. É uma placa de fósforo fotoestimulável. Então, como é que funciona isso? Um feixe de raio-x, ele vai ser absorvido por essa placa de fósforo, parte dele vai ser imediatamente convertida em luz. E a outra parte vai ser armazenada para poder ser lida, né, pelo CR depois. Então, uma parte é convertida em luz e uma parte é armazenada. Então, ela fica armazenada aqui dentro, né, essas informações, esses dados, e eu preciso de um equipamento que faça a leitura desses dados, tá? Uma coisa interessante, por que os serviços, quando eles têm uma radiologia convencional, eles costumam migrar primeiro para a radiologia computadorizada? Por quê? Eu posso, por exemplo, foi que nem aconteceu lá no meu serviço, no serviço que eu trabalhava, que eu não estou mais, né, lá em Pinheiral, que era no interior do estado. Quando eu cheguei lá no serviço, era usando processador, usando químico, usando película. Um ano depois, eles transformaram lá a radiologia na radiologia computadorizada. Então, o que o hospital fez? Eles compraram um computador, né, uma workstation, um CR, essas placas de fósforo, né, a que a gente usava era essa aqui, essa vermelhinha aqui, compraram a placa de fósforo, compraram o CR, que é o leitor, o computador, e tinha também uma impressora lá. Quando precisasse imprimir algum filme, podia imprimir na impressora. Só que, nesse caso, ele não precisa trocar o equipamento físico de raio-x que está na sala. A gente continuou usando o mesmo aparelho de raio-x que eu usava na radiologia convencional. O que mudou? Mudou só a forma que eu processo a imagem. A forma de aquisição da imagem, eu continuei usando o mesmo equipamento que tinha. Então, isso torna mais barato quando você faz essa migração.
do que quando você vai migrar para a radiologia totalmente digital. Eu vou explicar depois, quando chegar na parte da radiologia digital. Então, o que o serviço precisou adquirir? Ele precisou adquirir as placas, né, fotoestimuláveis, precisou adquirir um CR, precisou adquirir um computador. Basicamente, com isso, ele já consegue começar a produzir, né, imagens computadorizadas, né? Já consegue colocar essa imagem, disponibilizar essa imagem no PAX do serviço. Deixa eu aceitar mais gente aqui, peraí, tá pipocando gente para entrar. Então, acaba sendo um processo mais barato, tá? De quando você migra da radiologia convencional para computadorizado, porque você vai reduzir o custo de ter que comprar um aparelho de raio-x novo, você não precisa fazer isso. Então, o que eu faço? Antes, eu usava o chassi com o filme radiográfico dentro, né? E colocava lá no book mural. Agora, eu vou pegar a placa de fósforo e continuar colocando dentro do mesmo book mural que eu usava antes. A diferença é que antes o raio-x ia produzir a imagem na película, no filme, e agora ele está produzindo a imagem numa placa de fósforo. Essa placa de fósforo eu vou pegar, vou colocar lá no CR, ele vai fazer a leitura desses dados e vai me jogar para o computador. Tá? Então, essa é a radiologia computadorizada. Eu mudei a forma do processamento da imagem, entendeu? Então, aqui, ó, o cassete, né, de fósforo, a placa de fósforo, ela é inserida num CR, que é um leitor, vai fazer o leitor desses dados. Como eu falei, tem de vários fabricantes, né? Aqui eu coloquei 2 modelos de CR, ó. Tem de vários tipos, vários fabricantes. Então, dependendo do fabricante, né, tem uns assim que parece uma impressorazinha que você vem e coloca a placa para ser lida aqui na gavetinha, tem outro que você coloca aqui, né, aqui em cima dessa abertura que ela tem para fazer a leitura, né? Mas são modelos diferentes, vai variar de acordo com o fabricante, mas o processo é o mesmo, tá? Só a tecnologia é a mesma, só muda o formato do equipamento de acordo com o fabricante. E como é que se dá essa leitura desses dados? Como é que esses dados são lidos nessa placa de fósforo, né? Lá na radiologia convencional, a gente tem a sensibilização do haleto de prata. Aqui não tem haleto de prata, né? Mas tem outras substâncias químicas presentes nessa placa que vão ser sensibilizadas durante esse processo, né? Então, essa placa, quando eu coloco ela no CR para ser lida, o CR ele vai puxar, né, ele vai puxar uma película que tem dentro dessa placa, onde vai estar a imagem latente ali. Então, o que ele vai começar a fazer? Ele vai começar a jogar um laser nessa placa todinha. Conforme ele vai puxando, ele vai jogando um laser nessa placa, né? Ela vai entrando, ele vai jogando um laser nessa placa, tá? Esse sistema de laser, ele vai começar a liberar alguns elétrons, alguns íons, aliás, alguns íons. Esses íons vão ser capturados por um guia, tá? Vão ser recolhidos e vão ser lidos pelo equipamento. Tá? Então, primeira coisa é o laser. Conforme vai passando o laser na imagem latente, né, esse laser ele vai promovendo uma reação química aqui nessa placa de fósforo e os dados vão ser lidos. Eu tenho aqui no próximo slide mostrando como é que acontece esse processo. Então, olha aqui, desde o início. Você pegou essa placa de fósforo, colocou lá no book mural, fez a imagem. Então, você fez o quê? Você disparou o raio-x nessa placa de fósforo. A placa de fósforo é esse quadradinho cinza que está aqui. Então, o raio-x ele entrou em contato com essa placa de fósforo. Então, quando ele entra em contato, eu tenho ali um dos elementos químicos, tem outros, tá? Mas um dos elementos que fazem parte dessa placa é um elemento chamado de európio. Então, o európio, né, na sua estrutura original, ele é um íon bivalente, tá vendo? Eu mais 2, quer dizer, um európio bivalente. Tá? Quando ele é estimulado pelo raio-x, ele pega mais um íon, ele passa a ser um európio trivalente. E aí eu tenho a formação de uma imagem latente aqui, usando o európio trivalente.
tá? Quando aquele laser começa a passar aqui na placa, tá? O que vai acontecer? Ele vai ser, essa placa, esse európio, ele vai ser estimulado novamente. E aí, o európio, que era trivalente, ele volta a ser bivalente e ele emite um íon. Esse íon, ele é capturado e é lido pelo equipamento. É esse o processo que se dá. Então, você repara que na convencional eu uso o haleto de prata e aqui eu uso um elemento químico, né, que no caso é o európio, mudando a valência dele. Quando ele recebe a estimulação do raio-x, ele vai se transformar de bivalente para trivalente, vai formar essa imagem latente. Vou pegar essa placa de fósforo, vou colocar lá de novo no CR, o CR vai jogar um laser em cima dessa placa e vai fazer com que esse európio trivalente volte a ser bivalente e emita um íon. Na emissão desse íon, vai ser liberado uma luz violeta. Esse íon, quando ele é liberado, ele emite luz. É justamente essa luz que o equipamento capta para formar a imagem. Então, ele vai fazer a leitura da luz que está sendo emitida pelo európio quando o laser é lançado, o laser de leitura é lançado em cima dessa placa. Então, você vê que a tecnologia é totalmente diferente da radiologia convencional. É outra coisa, totalmente diferente, tá? Aí eu te pergunto para vocês, vai fazer alguma diferença, assim, vamos dizer, o técnico entender esse processo? Para o conhecimento dele vai. Muita diferença, né? A pessoa que trabalha com isso, ela tem que saber como é que essa imagem é formada. Agora, se eu pegar qualquer pessoa, é o que eu falo, a diferença de um profissional, de um técnico, né, para qualquer um, é o conhecimento que ele tem do processo que ele está fazendo. Ele está fazendo sabendo o que ele está fazendo. Agora, se eu pegar uma pessoa leiga ali, no corredor ali da sala de raio-x, mostrar para ela 2 vezes como é que faz um raio-x de tórax, não precisa nem ser um raio-x de tórax, vamos fazer um raio-x de mão, que é mais fácil. Mostrar para um leigo como é que faz um raio-x de mão, ele vai conseguir fazer. 2 vezes que eu mostro para ele. Mas ele vai saber o que ele está fazendo? Não vai. Né? O técnico em radiologia, ele precisa saber desses detalhes para fazer uma imagem na radiologia computadorizada? Não, se ele não tiver conhecimento disso aqui, ele também vai fazer o exame. Mas ele vai ter um diferencial de mercado? Ele sabe realmente o que ele está fazendo? É esse questionamento que a gente tem que fazer enquanto profissional. Tem muita gente que fala, mas eu não consegui emprego na área, porque não sei o quê, porque você está sendo mais do mesmo. Entendeu? Quando a gente é mais do mesmo, a gente acaba não tendo um destaque na profissão. Então, a gente precisa estar em constante estudo, em constante evolução. Né? A gente precisa entender o processo justamente para a gente poder, né, conversar com as pessoas, argumentar e a pessoa ter confiança de que realmente você é um profissional. Você não é uma pessoa que passou ali e não sabe o que você está fazendo. Tá? Então, esse processo aí, às vezes tem muita gente que trabalha com raio-x e não sabe que é assim que funciona a leitura, entendeu? De uma placa de fósforo. Mas é um processo importante. Aqui, ó, eu tenho, né, a outra etapa da leitura. Então, o laser passou, transformou o európio trivalente em európio bivalente, foi emitido um íon, esse íon ele é emitido na forma de luz violeta. Essa luz que ela é emitida, ela é coletada por um guia, tá vendo? Então, aqui, ó, essa luz, ó, esses risquinhos aqui saindo, são os íons de luz sendo emitidos depois que o laser está passando. Ele foi estimulado aqui por um raio laser e o európio se tornou de trivalente para bivalente e emitiu um íon. Esse íon ele vai ser captado, tá, por um tubo fotomultiplicador, tá? E esse tubo fotomultiplicador, observem aqui, ó, nessa segunda imagem, entrou um fóton de luz, tá? Esse fóton de luz, ele vai ser multiplicado aqui dentro, tá? Então, ele vai ser várias vezes multiplicado, ó, até chegar aqui, né, no anodo, que vai novamente captar esses fótons que foram multiplicados, por isso que chama TFM, tá? Que é o tubo fotomultiplicador, porque é ele que vai interpretar essa luz e vai converter isso em sinal elétrico. Esse sinal elétrico, né,
ele vai ser mapeado em uma matriz PIX pelo computador. Então, o computador vai interpretar cada fóton desse como um ponto. Se você pegar uma foto, qualquer foto que você tenha tirado aí do seu celular, e ampliando, 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 vai chegar um momento que você vai começar a ver que essa foto é formada por vários pontinhos. Cada pontinho daquele é um pix. Entendeu? Então, o que acontece? Quando o computador ele vai fazer a leitura desse sinal que ele está recebendo, ele vai entender cada fóton desse, né, como se fosse um pix. E ele vai construindo a imagem, né, com esses pontinhos que são a matriz pix. Tá? Então, esses pixels é o processo de formação de qualquer imagem computadorizada para qualquer coisa, não é só da radiologia. Qualquer foto digital que você faça, né, ela é construída em cima dessa matriz pix. Aí, o que acontece? O sinal elétrico, né, agora que já foi transformado, né, em sinal, o tubo intensificador, ele já transformou esse sinal em sinal elétrico, o computador faz essa transformação desse sinal elétrico em imagem, é o que vai aparecer aqui na tua tela do teu computador, né? E essa imagem, ela foi construída toda em cima de uma matriz PIX, e cada pontinho desse é uma leitura e uma interpretação que o computador fez daqueles fótons de luz que estavam armazenados na placa de fósforo. Tá? Então, o que a gente vê na tela é a interpretação que o computador fez dos fótons de luz que estavam armazenados nessa placa de fósforo. Tá? Então, ó, depois que você armazena tudo isso, o próprio CR vai fazer uma limpeza de dados da placa. E como é que ele faz isso? Ele vai usar uma luz branca, tá, muito forte, e essa luz vai passar em cima de toda aquela placa de fósforo, e essa luz apaga todos esses dados. Né? O európio volta a ser um európio totalmente bivalente, e ele está novamente disponível para você fazer uma nova exposição, para você colocar de novo lá no book mural, né? Lançar o raio-x e essa imagem, esse európio novamente fazer todo aquele processo de európio bivalente, se converter em európio trivalente, para depois ser lido, né, no CR. Tá? Então, quer dizer, uma placa dessa você pode usar indefinidamente, basta o técnico ter cuidado com ela. Né? O que não dá é que muitas vezes você vai no serviço, o pessoal está jogando, usando aquilo de qualquer jeito, deixa cair, vai fazer raio-x no leito, derruba a placa, e não pode, é um equipamento extremamente sensível. Né? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque não é um material barato, é um material caro, né? E quando a gente está trabalhando, pessoal, a nossa responsabilidade é com o equipamento o tempo todo. Né? Nós temos que ser profissionais na hora de produzir uma imagem com qualidade, mas também nós temos que ser mais profissionais ainda na hora de cuidar do equipamento que está sob nossa responsabilidade. Né? Então, a cada plantão, quando eu chego no meu trabalho, a primeira coisa que eu faço é ligar todos os equipamentos do serviço, e eu vou nos dois, no local que eu trabalho são dois angiógrafos, eu trabalho com hemodinâmica, eu vou lá e faço uma escopia em cada um deles e verifico se está tudo funcionando. Vou lá no livro e registro, né? Peguei os equipamentos todos funcionando, eu observo isso em todos os plantões. E no final, quando eu vou entregar para o colega, eu também olho se está tudo ok, para poder passar. Se tiver alguma intercorrência, algum problema que deu durante o dia, um aparelho que deixou de funcionar alguma coisa, a gente aciona a engenharia clínica, eles vão dar uma solução e também depois eu passo essa questão para o colega. Olha, aconteceu isso, 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 você tem que ficar observando. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade com o paciente, com o serviço, com os equipamentos. Isso faz uma diferença muito grande no ambiente profissional quando a gente trabalha e quando a gente quer se destacar no mercado de trabalho. Né? Você tem que ser um bom profissional em todos os aspectos, e também cuidar do aparelho, do equipamento, do serviço que você está trabalhando. E agora a gente vai falar, por fim, né, da radiologia totalmente digital. Tá? Qual que é a diferença da radiologia totalmente, dos sistemas totalmente digitais? Tá? Então, na radiologia digital, né, a diferença é justamente
né, que é a radiografia digital, ela vai ser um registro de 100% digital no detector de imagem, tá? Sem necessidade de processamento intermediário para obter esses sinais. Então, um aparelho digital, ele já vem, né, acoplado, tanto no book mural quanto na gaveta da mesa, um sensor. Você não tem que estar tirando e colocando placa nenhuma. Já faz parte do equipamento esse sensor. Então, basta você ir lá posicionar o paciente, porque você não tem que estar abrindo gaveta de book mural, colocando placa de fósforo, colocando chassi radiográfico, não precisa. O próprio book mural, ele já tem uma placa 100% digital ali dentro, que vai capturar essas imagens, e a gaveta da mesa também já tem um sensor ali dentro. Então, a gente só tem o trabalho de quê? De posicionar o paciente, né? E só depois lá posicionar o paciente, né? E não tem que estar tirando nada e colocando nada nas gavetas, nem do book, nem da mesa, tá? Eu só vou ter que, claro, ajustar a altura, a gaveta da mesa, ela tem um movimento para eu colocar, se eu quero fazer um raio-x né, de coluna, se eu quero fazer um raio-x de quadril, então dependendo do que um abdômen, então eu só vou movimentar, né, na estrutura anatômica que eu quero radiografar, mas eu não tenho que estar abrindo gaveta e nem retirando nada, né, nem placa de fósforo, nem nada, fica fixo ali. Tá? Essa técnica ela é um pouco mais cara porque você vai precisar de monitores de alta luminescência, tá? Tem que ser um monitor próprio para esse tipo de imagem, tá? Tem que ser um monitor de alta resolução, então é um monitor muito mais caro, tá? Um outro detalhe, você precisa trocar tudo, tá? Todos os equipamentos. Então, quer dizer, você tem que comprar um aparelho de raio-x que já vem com essas placas detectoras. Então, quer dizer, um aparelho que já foi adquirido 100% digital. Então, você tem que tirar, se você tem um aparelho de raio-x na sala, você vai ter que tirar aquele aparelho, né, e instalar um aparelho totalmente novo ali de raio-x. Então, quer dizer, o investimento inicial ele é muito maior, porque você vai ter que trocar tudo, não dá para aproveitar absolutamente nada. Não é igual na radiologia computadorizada que você aproveita o aparelho de raio-x. Nesse caso, você não aproveita, você tem que trocar tudo. Tá? Então, você troca o equipamento da sala, você precisa comprar monitores especiais de alta luminescência, geralmente o fabricante, isso já vem junto, quando você compra o aparelho de raio-x digital, já vem junto o monitor próprio para você usar com ele. Tá? Um outro detalhe que o serviço tem que pensar é que isso vai gerar dados, muita quantidade de dado, muito peso, então você vai ter que ter muito espaço de armazenamento digital, né? Então você tem que ter um servidor que suporte todo esse armazenamento, tá? Então você vai ter que ter uma rede que tenha uma largura alta de banda também para suportar o trânsito desses dados, né, dessas imagens pesadas pela rede. Senão, você não vai conseguir transportar essas imagens pela rede, né? Então, você quando faz uma imagem num raio-x digital, é tudo pela rede. Você fez a imagem, né, deu o X, em questão de segundos, você já vai estar vendo a imagem de raio-x na tua tela. Você vai ali fazer alguma, né, edição, se for necessário, fazer alguma coisa, geralmente não precisa fazer absolutamente nada, né? E você vai enviar essa imagem pela rede, né, para ser armazenada no sistema PACS, e aí todos os médicos, todos os setores que tiverem, né, cuidando daquele paciente, precisar ver esse exame, ele vai ter acesso a esse exame com login, uma senha de qualquer local que ele estiver. Né? Então, você consegue ter, né, a disponibilização desses dados, né, para qualquer lugar do mundo, vamos dizer assim. Então, então você precisa ter né, uma rede muito boa para isso tudo. Então, você observa que não basta você só ir lá e trocar o aparelho da sala. Você tem que ter uma estrutura física construída para suportar os dados e para suportar o armazenamento e para suportar esse equipamento. É um investimento muito grande. Só que a longo prazo, ele vai sendo mais barato, porque depois que você gastou essa facada no início, vamos dizer assim, né? Você gastou um dinheirão para instalar tudo aquilo, depois, basicamente, você vai ter custo só de
Que de energia elétrica, né? Basicamente, né? Não tem mais assim custo de nada, né? O equipamento ele já vai, vamos dizer assim, ele já vai, geralmente tem uma manutenção preventiva que é contratada, né? Então a gente consegue, né, ter um aparelho que ao longo dos anos ele acaba se tornando mais barato, mas o custo inicial de investimento é muito alto. Professora, Pode falar, Ricardo. por exemplo, quando o aparelho ele tem um sistema, mas por ele já ser um aparelho bem usado, alguns, por exemplo, não acabam não salvando, não reconhecendo o armazenamento, né? Tem problema na hora da radiografia, se quiser salvar, tirar uma foto com o próprio celular da radiografia para poder salvar? Para ser armazenada, é isso? Isso. Tem problema. Por quê? A resolução, se você pega uma imagem que foi produzida e foi lida por um CR, você consegue dar um zoom nessa imagem e consegue ver detalhes muito assim. É a mesma coisa, você pega uma foto, por exemplo, que se tirou de uma câmera profissional e pega uma foto que você tirou a mesma foto do seu celular e aí você começa a ampliar. O que vai acontecer? A foto que você tirou do celular, você não tem uma capacidade grande de ampliação. Você vai começar a ver os pixels distorcidos. Então, não se deve fazer isso, porque isso pode gerar um diagnóstico errado pelo médico radiologista. Porque ele não vai poder manipular a imagem, nem... Entendeu? Porque um dos benefícios de uma imagem produzida digitalmente é justamente o fato de você poder pegar essa imagem e ampliar, dar um zoom nela e ver os detalhes. Uhum. Quando você faz isso com uma foto, ela perde qualidade, ela se desfoca. Então, você não vai conseguir ver certos detalhes. Então, você pode induzir um médico a dar um diagnóstico errado quando você faz isso, entendeu? Professora, outra pergunta. Por exemplo, se na hora de dar o X num centro cirúrgico, o paciente estiver numa mesa que não é apropriada, que tem as laterais metálicas, que acaba comprometendo o raio-x, qual solução a gente pode fazer? Claro, o certo seria substituir a mesa, né, por uma mesa Sim. adequada. Mas caso não tenha essa opção, tem alguma coisa que a gente possa fazer para poder conseguir, por exemplo, na região da escápula, ali na lateral, fica complicado. Algumas mesas têm uma lateral com uma superfície metálica, né? Aham. Eu não sei como a gente pode solucionar, né? É uma questão complicada, Ricardo, porque o material para você trabalhar num centro cirúrgico ele tem que ser radiotransparente. Não tem jeito, Exato. entendeu? Tem que ser radiotransparente. Por exemplo, se a única situação seria se dependendo da região, que eu estou pensando agora, mas isso é um improviso também, e acho que numa mesa cirúrgica é difícil você fazer isso, porque ela já é muito estreita, né? Ela é o Isso. tamanho do paciente certinho, não dá para você ficar mexendo muito com ele. Então, né, ela já é uma mesa muito estreita. Você, dependendo do que você estiver fazendo ali no procedimento, tentar tirar a estrutura que você vai precisar mostrar na imagem, né, lá na hora que você está produzindo a imagem, você tirar a estrutura dessas regiões que você sabe que são radioopacas. Mas nem sempre isso é possível. O correto realmente seria que trocassem, mas é aquela questão. Se você está trabalhando num serviço que tem esse tipo de situação improvisada, a culpa não é tua, enquanto profissional. E você tem que falar isso com o médico. Mas eu quero ver a coisa do doutor. O material que estão colocando para a gente usar não é o apropriado. O que eu posso fazer é isso. Você está entendendo? Então, realmente não tem o que fazer. A mesa tem que ser radiotransparente. Quer dizer, o raio-x tem que passar e a mesa não pode interferir na formação da imagem. É igual o setor que eu trabalho na hemodinâmica. Então, toda a mesa da hemodinâmica, né, ela é uma mesa, né, com tampo basculante, você movimenta, ela é totalmente radiotransparente. Qualquer projeção que eu coloco em qualquer ângulo, em qualquer local, eu não vou ter nada atrapalhando, até o suporte de braço.
né? Tem suporte de braço, tudo, mas é tudo rádio transparente. Aquilo não aparece na imagem, né? Entendi. É o adequado, né? A solução que talvez poderia ser dada seria essa, dependendo da região que você precisa estudar, você tentar retirar, na hora de colocar o paciente na mesa, tentar tirar ele, essa estrutura desses locais que você sabe que é rádio opaco, mas eu sei que nem sempre isso é possível, porque a mesa é pequena. É verdade. Entendeu? Mas assim, eu geralmente, Ricardo, minha postura é a seguinte: nós, enquanto profissionais, nós somos os profissionais, a gente trabalha com médico e nós temos a nossa formação. O médico não sabe aquilo que a gente sabe. O médico não sabe o que nós sabemos de radiologia, assim, não estou falando do médico radiologista, estou falando da maioria dos médicos que a gente trabalha no dia a dia, tá? Quando você está num centro cirúrgico, você trabalha com médicos de várias especialidades. Eles não têm o conhecimento que você tem da radiologia, então você tem que ser profissional e ter a segurança de chegar e explicar e conversar com ele, entendeu? Ele tem a especialidade dele, você tem a sua. Eu, no meu trabalho, eu sempre me posiciono dessa forma. Eu cheguei lá no trabalho, se eu estou vendo alguma coisa que não está de acordo, no outro dia teve pessoal usou a sala da angiografia, do angiógrafo, não foi meu plantão, eles usaram a sala para fazer um procedimento que não era, porque não tinha espaço no hospital, foram para lá porque precisavam usar o respirador que é obrigatório ter na sala, eles só precisavam do respirador. Foram fazer outro, chegaram lá, tiraram os controles da mesa, né, que é tudo controle touchscreen caríssimo, tiraram e deixaram lá jogado embaixo da mesa. Quando eu cheguei no plantão no outro dia, eu falei, isso é um absurdo. Aí eu fui, me posicionei, conversei, perguntei quem era o médico da equipe e me posicionei para ele. Que eles não podiam fazer aquilo. Aí eu fui, falei com a engenharia clínica, falei com o meu superior e falei porque a gente tem que tomar essas posições. A mesma coisa, eu sou técnico em radiologia, muito comum em centro cirúrgico o pessoal pegar os capotes de chumbo, embolar e atirar num canto. No meu serviço, não deixa, eu chamo a atenção do médico. O senhor pode, por favor, pendurar no cabide, porque o senhor, quando faz isso, o senhor está prejudicando o serviço. Porque se ele for falar, não, aí você vai explicar, não, mas isso aí tem uma película aí de chumbo aí dentro, né, uma malha de chumbo que quando é dobrada, ela vai sofrer pequenas fissuras e vai permitir que a radiação passe por aí. Eu trabalho com essa exposição o tempo todo que eu estou no trabalho, eu não posso me dar o luxo de estar usando um equipamento que pode estar danificado. Nós, enquanto profissionais, a gente tem, por isso que eu falo, o profissional de radiologia, ele tem que saber o que ele está fazendo. Porque quando ele sabe o que ele está fazendo, e ele vai se colocar, conversar com um profissional de uma outra área, até um médico, que é o que a gente mais lida quando trabalha em centro cirúrgico, quando trabalha com hemodinâmica, a gente tem que se posicionar enquanto profissional. Eu vejo muitos colegas, porque é o médico, tem medo. Não, você não vai ser agressivo, você vai se colocar profissionalmente. Ele tem a função dele, você tem a sua. Entendeu? Eu sei que isso fica mais difícil quando você trabalha num local que é particular. Né? Porque aí, lamentavelmente, tem aquela questão de que, porque é médico, não sei o quê, mas a gente, com um jeitinho, a gente acaba conseguindo, né, mostrar para o médico, para as outras pessoas que trabalham com a gente, que nós somos preparados e capacitados para estar naquela função. A gente não é um simples apertador de botão, como a maioria das pessoas acham. Yoseli? Oi? Yoseli, sou eu, Pois Brasil. não, professor. Desculpa, mas aqui o outro professor, ele tem horário, ele está preocupado aqui. Sim, eu já vou encerrar, que eu falo demais, né, professor? Na verdade, isso foi um voozinho que fugiu ao foco, mas tudo bem, até que respondeu legal. Tá bem? Te agradeço. Tá ok, obrigado. Então, vamos lá, gente, só para a gente finalizar aqui, como é que é a formação da imagem digital, tá? Na imagem, deixa eu voltar aqui. Na imagem digital, a gente tem, não são só esses dois tipos que existem, mas eu coloquei esses porque eles são os principais, tá? Eu tenho o sistema de painel plano de detecção direta, tá? E eu tenho o sistema de detecção indireta. E qual vai ser a diferença entre esses dois aqui, ó? O de detecção direta, né? Você vai disparar o raio-x, tá? Você disparou o raio-x aqui, vai ter um material fotocondutor ali nesse painel, que já está dentro do book mural e da mesa, tá? Geralmente, o elemento químico usado é o selênio, tá? E aí,
esse material ele vai ser transformado num sinal elétrico que vai ser lido pelo computador. Então, quer dizer, uma coisa bem rápida, disparou o raio-x, né, o selênio foi excitado ali e produziu um sinal elétrico, esse sinal elétrico ele é lido pelo computador. Então, é um processo rápido, bem rápido. No outro tipo que a gente tem também, que é a radiologia digital, a gente tem uma tela plana, né, que é a indireta. Essa tela plana, ela tem uma tela de intensificação do raio-x, então você vai disparar o raio-x e vai sensibilizar essa tela. Essa tela vai produzir fótons de luz, tá? Vários fótons de luz. Esses fótons de luz, eles vão produzir elétrons, e esses elétrons, né, de luz, esses fótons de luz vão ser transformados num sinal elétrico, e depois que eles vão ser lidos pelo computador. Então, você observa que aqui existe uma etapa a mais. O raio-x vai transformar, né, vai sensibilizar e transformar em fótons de luz, depois que esses fótons de luz vão ser lidos, tá? Aqui no caso do direto, o raio-x estimula o selênio, e o selênio já produz um sinal elétrico que é lido já vai ser lido pelo computador, né, no caso. Aqui a gente colocou, para vocês terem mais ou menos uma noção de como é que é um sistema totalmente digital. Então, aqui eu tenho, não preciso estar tirando gaveta, nada daqui de dentro, o sensor já está aqui dentro do book mural, e aqui na mesa a mesma coisa, o sensor já está aqui dentro. Então, eu só tenho que fazer o quê? Posicionar o paciente, né? Posicionar a ampola de raio-x. Geralmente, esse painel ele já tem um sensor aqui, tá? Na ampola. Então, conforme você movimenta o book mural para cima ou para baixo, a ampola já acompanha, tá, gente? Ainda tem essa facilidade, tá? Você não tem nem que estar fazendo muito esforço. O próprio aparelho, conforme você movimenta o book mural, a própria ampola já acompanha, né, a movimentação do book mural aqui. E quando você põe para a mesa é a mesma coisa. Então, quer dizer, é muito mais rápido, muito mais prático, muito mais fácil. Deu X, imediatamente a imagem já vem para a tua tela aqui, você já vai ver a imagem. Então, quer dizer, é muito mais rápido, agiliza muito mais o serviço, mas é muito mais caro, requer muito mais investimento. Tá, gente? Bom, então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, espero de alguma forma ter contribuído, tá? Vou deixar aqui no final, quem quiser, os meus contatos, tá? Deixei aqui uma frase para vocês da nossa querida Marie, né? Nós não podemos esperar construir um mundo melhor sem melhorar as pessoas. Cada um de nós deve trabalhar para o nosso próprio aprimoramento. Então, isso para mim é muito importante.